Olá, 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 você que chegou agora, paz seja contigo, paz seja convosco, você que está em família. Agora nesse momento a gente vai entrar com um tema muito importante, a plenitude do Espírito Santo. Fala, irmão Nathaniel. Amém, graças a Deus, muito importante esse tema e também a minha saudação para todos vocês. Paz seja convosco, no nome de Jesus, vamos aprender da santa palavra de Deus que sempre nos orienta, nos fortifica e nós aprendemos aquilo que é correto. Irmão Nathaniel, o texto se encontra em João capítulo 14, versículo 12 a 17, onde fala a respeito da promessa do Espírito de Deus. Amém, então vamos para essa leitura, você tiver a possibilidade de acompanhar, é algo muito bom para o seu aprendizado. Amém, diz o seguinte: em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. E assim seja o que for que vós pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vós pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Amém, amém, é isso aí. Temos que pedir, né? Pedir, como disse Jesus Cristo ali em Mateus 7, versículo 7 e diante, ele diz: pedi, bater-vos-á. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que bate, abrir-se-vos-á. Então, assim, é necessário que nós tenham vontade, né, de receber o Espírito Santo, porque as pessoas acham assim: não, já me batizei em nome de Jesus Cristo, agora eu tenho o Espírito Santo. Espera aí, é assim mesmo, irmão Nathaniel? Então, realmente existem coisas que a pessoa deve ter um verdadeiro arrependimento e a pessoa também ter conversão, ou seja, não é só ser ali deitado nas águas que a pessoa vai ter o Espírito de Deus, mas tem que ter o verdadeiro arrependimento e ser convertido para ter o Espírito de Deus. Porque a pessoa, ao receber o Espírito de Deus, tem que haver uma mudança, né? Se não tiver havido uma mudança, é porque ainda não entendeu o que é o arrependimento, tá? É o novo nascimento. Arrepender é o novo nascimento, deixar de fazer aquilo que fazia, deixar de viver a velha pessoa. É algo muito importante nós entender a respeito a plenitude do Espírito Santo. Foi prometido por Deus e essa promessa continua ainda. Jesus prometeu que se nós guardar os mandamentos dele, tudo aquilo que pedir será aceito diante do Pai dele. Então o que acontece? Deus e Jesus Cristo estão de comum acordo. O Espírito é o poder de Deus que ele enviaria a todos para consolar, para ajudar em sua caminhada. O que diz a palavra do Senhor em Atos capítulo 1, versículo 8, irmão Nathaniel? Amém, então vamos que vamos nessa leitura abençoada, fala de receber o poder de Deus. Então, muito importante, graças a Deus, capítulo 1, versículo 8, vou ler agora. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serei minha testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém, amém. Essa é a promessa que Jesus também falou ali para os seus discípulos: ficai aqui, né?
em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder. E assim sairei por toda a terra, começando por Jerusalém. Então, meus queridos, a palavra de Deus é bem claro a respeito da promessa. Jesus prometeu, se para eles receber, eles tinham que esperar ali, né? Até que fosse revestido do poder de Deus. Por que às vezes falta coragem em nós? Às vezes a pessoa está com aqui no Ceará a gente fala uma foba medonha, né? Aquele arranco, eu vou, aí na hora não vai. Por que, irmão Nathaniel? O que é que falta nisso aí? Então, observamos a pessoa, porque falar é fácil, agora na hora de fazer, ir para a execução, a pessoa tem vergonha, tem medo, ou seja, tem preguiça, tem a falta de vontade e outras coisas semelhantes. Então, é necessário que a pessoa haja, né? Agir. É algo que precisa nós ter no coração a vontade. Realmente, a maioria tem vontade, mas o agir, aí é de poucos, né? Então, porque nós temos que entender que falar sempre é fácil, mas cumprir é o mais difícil. Por isso que nós temos que ter cuidado em nossas palavras, em nossas ações, para que nós não venha ser enquadrado diante de Deus como mentiroso, como mentiroso. E o mentiroso é da vida eterna? Não. Então nós temos que entender que temos que aprender que tudo que nós vamos falar temos que pensar realmente, e quando está em grupo de pessoas tem que analisar se realmente dá para cumprir o que é feito diante dos homens ou não, para que todos não sejam enquadrados numa falta diante de Deus, que é a falta do cumprimento. Porque quando nós não cumprimos aquilo que nós fala, nós estamos mentindo diante de Deus. E a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Por isso nós temos que ter muito cuidado no que fala, tá? Porque existe muitas coisas que às vezes nós fala, às vezes nós até concorda com a maioria, às vezes por não ter a direção do Espírito de Deus, às vezes por não ser a vontade de Deus, acaba dando errado. Por isso que quando é a vontade de Deus, tudo dá certo. Por isso nós temos que sempre pôr Deus em primeiro lugar. E é muito difícil nós fazer isso. A maioria das vezes colocamos Deus em último lugar. De que forma, Nathaniel, nós podemos colocar Deus em último lugar? Então, muito boa pergunta, pastor Medeiros. Então é o seguinte, em relação quando nós agimos pela nossa vontade, então nós queremos algo, avaliamos como ser no melhor do nosso jeito. Observamos Saul, Deus ele deu uma ordem para ele, e ele pensou ali, por causa da pressão do povo, pensou que era melhor preservar as ovelhas, preservar o gado, para sacrificar a Deus. Mas para Deus tudo aquilo era abominável. Então a palavra de Deus não foi executada. E quando nós fazemos algo da maneira que nós queremos, nós estamos deixando Deus em último lugar. Então, o que está prevalecendo é a nossa vontade e não a de Deus. Corretamente. E aí, então, quando dá errado, que as coisas não dá certo como a gente queria, aí acaba pedindo para Deus ajudar, né? E muitas vezes o Senhor não nos atende. Por quê? Está escrito em Provérbios capítulo 1, lá diz que que Deus clama, que Deus falou por várias formas. Então, quando a pessoa clamar também, ele não vai ouvir. Por quê? Não vai responder. Porque ele clamou e ninguém quis ouvir. Por isso nós temos que entender também ali, Jeremias capítulo 24 fala a mesma coisa,
que quando o homem clamar por Deus, quando é necessário, se nós não tiver ligado com Deus, não tiver obedecendo, quando nós precisar também, Ele vai deixar nós sofrer um pouquinho. Por isso nós temos que ter muito cuidado nas nossas decisões. Que Deus possa nos ajudar nessa caminhada. Vamos lá. A quem é dada a promessa do Espírito de Deus, irmão Nathaniel? A quem é dado? Atos capítulo 2, versículo 38 e 39. Amém. Então vamos que vamos, avançando no capítulo onde nós estávamos. Amém. Então diz aqui o seguinte para nós meditarmos. Aleluia. Orientou-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão distantes, enfim, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Aleluia, louvado seja Deus. Mateus 3, versículo 11. Amém. Vamos que vamos para essa leitura abençoada. Diz o seguinte: eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Amém. Mais uma promessa aí. Atos 1:5. Amém. É para já. Vamos que vamos, pegando a palavra do nosso Deus, meditando. Diz aqui o seguinte: porque João de fato batizou com água, entretanto dentro de poucos dias vós sereis batizados com o Espírito Santo. Amém. Atos 5, versículo 32. Amém. Então avançando aqui, graças a Deus. Diz aqui o seguinte para a nossa meditação. Aleluia. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que são obedientes a Ele. Amém. Então, irmão Nathaniel, o tanto de texto que fala a respeito da promessa do Espírito Santo, mas fala de uma forma que para receber tem que haver arrependimento, tem que haver obediência. Então, assim, é algo muito importante os textos que foi lido, que primeira coisa, arrependei-vos, né? E cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e assim venha tempo de refrigério, e assim recebereis o dom do Espírito Santo. É uma promessa, né? Ser batizado, primeiro passo, ser batizado em nome de Jesus. Primeiro passo, tem que crer. Segundo, ser batizado. Terceiro, vem a promessa do batismo do Espírito Santo. Mas em todos os textos fala a respeito como é a procedência, como é o processo. Diz bem claro, primeiro, arrependei-vos. Depois vem a promessa vem o batismo e depois a promessa dos dons. Então, João diz que que ele batizava com água, mas vinha um que era mais forte que ele, mais poderoso, que ele batizaria com fogo e com o Espírito Santo, e que ele tinha o poder de limpar toda a ira. Também, Atos 1:5, ele diz que é necessário que a pessoa também receba o Espírito Santo, a promessa, como disse João. Também diz 5 que o Espírito Santo é dado a todos aqueles que obedecem, né? Então, se não há obediência, Deus não dá. Como é que a pessoa é rebelde e vai receber o Espírito de Deus? Se ele nem está pedindo, e se nem ele tem respeito, se ele não vai ter respeito, né, pelo uma promessa tão santa, tão justa, tão perfeita. Primeira coisa, nós temos que ter consciência e tenha desejo de querer o Espírito de Deus. Porque qual é o teu desejo? Para que tu quer o Espírito de Deus se você não vai fazer nada, né? Se não quer fazer nada. Então, primeira coisa, para você pedir o Espírito de Deus, você tem que ter
a vontade de seguir algum dom. Como diz, e recebereis os dons, né? Os dons, né? O dom do Espírito Santo. Que fala que a pessoa às vezes não está nem não está querendo, porque não quer pagar um preço. Qual é o preço? A obediência, né? A obediência. A obediência, o Espírito Santo, a promessa é dada para todos. Mas se você não tem nenhum interesse de receber, Deus vai te dar? Não, não vai dar. Porque se você não está pedindo, é necessário que você peça e peça e peça. Porque às vezes, não, eu já sou batizado com o Espírito Santo porque eu fui batizado em nome de Jesus. Disse que arrependei-vos, cada um de vós seja batizado no Senhor Jesus Cristo, receberia o dom do Espírito Santo. E também foi posta a posição das mãos e foi invocada sobre mim o Espírito Santo. Bom, foi batizado no Senhor Jesus, recebeu a promessa, também foi invocado o Espírito Santo por meio das posição de mão do presbítero. Então assim, foi invocado, mas você aceitou? Você recebeu? Você foi cheio do Espírito Santo? A maioria não sente nada, continua a mesma coisa e continua não executando o que é certo, e aí fica fazendo mais as coisas da carne, né, diante das pessoas, do que o fruto do Espírito. O fruto do Espírito Santo é conhecido de todos, né? Que é paz, amor, gozo, liberdade, misericórdia, então mansidão, domínio próprio, é o que diz lá, né? É o que diz a respeito em Gálatas capítulo 5, versículo 23, 24, que fala que os dons do Espírito Santo é essa forma: paz, gozo, né? Mansidão, esperança, santificação. Então tudo isso aí, a pessoa tem que entender quais são os dons do Espírito Santo. Você tem todas essas características, né? Então nós temos que entender que a promessa foi dada, mas deve haver um arrependimento, deve haver uma busca, né? Você querer, não ficar achando que já tem, mas não muda as atitudes. Nós temos que, se o homem tem o Espírito de Deus, tem que mudar as atitudes. Tá sempre a perdoar, reconhecer sempre quando estiver errado, para que Deus possa continuar te ajudando em todos os teus caminhos. Louvado seja Deus. Então vamos lá. Você compreendeu essa primeira parte? Se você tiver compreendido, amém. Se não, leia os textos, né, e confira lá os textos que nós lemos. Ou depois você pode ouvir o áudio, né, várias vezes se você quiser, e ir em busca dos versículos. Diz lá. Outra coisa. O que diz mais? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Agora, os dons. Amém, muito importante. Vamos que vamos para esse versículo, para a meditação. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade que todos sejam beneficiados. Olha aí. A cada um é dado a receber o que? O Espírito Santo, para que cada um seja beneficiado. Essa é a promessa. Todos é dado. Mas nós já lemos que é necessário que de ter um arrependimento, é necessário que a pessoa obedeça, né? Que diz, o Espírito Santo é dado para todos aqueles que seguem obedecendo, diz a palavra. Atos 5:32. Vamos lá também, João 14, 12, 16 a 18. Amém. João capítulo 14, você lê o versículo 12, aí vai para o 16 a 18. Então vamos que vamos. Amém. Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e obras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. Então vamos aqui, graças a Deus, 16 a 18. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece,
Vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Amém. Estará dentro de vós. Então, a promessa de Jesus dando ali para os discípulos que não deixaria eles órfãos, né? Não deixaria eles abandonados. O que é órfão? Pessoa que é abandonado, né? Pessoa que está sem pai, sem mãe. Mas a promessa do Senhor Jesus é que também não abandonaria eles, que também permitiria que o Senhor Deus enviasse o Espírito Santo a eles, que ele disse que também ia rogar por eles, para que eles fosse consolado. João 16,14. Amém. Vamos que vamos, aprendendo da palavra do nosso Deus. Então diz aqui o seguinte para a nossa meditação: o Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Pronto, isso aqui é uma pergunta. Qual é o propósito do Espírito Santo, né? Da pessoa ser cheia do Espírito Santo. Qual é o propósito? É uma pergunta. E aqui nós estamos lendo os propósitos, né? Por que deveremos ter, né? Qual o sentido de estar cheio do Espírito de Deus? Qual é o sentido? Por que é necessário? Efésios capítulo 1, versículo 1, 13. Amém. Graças a Deus. Vamos aqui para mais uma leitura abençoada. O versículo 1 e depois é o 13? Não, só o versículo, capítulo 1, 13. Pronto. Então vamos que vamos. Aleluia. Diz o seguinte: nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Olha aí, o Espírito Santo da promessa. O apóstolo Paulo continua falando aqui para os irmãos de Efésios que foi dada uma promessa e que essa promessa deveria ser selada na vida das pessoas que acreditassem. Também diz que para nós receber temos que ter a couraça da justiça. Capítulo de Efésios 6, versículo 10 a 18. Amém. Então vamos que vamos aqui observando a palavra, uma leitura muito abençoada. Diz o seguinte: concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permaneceis inabaláveis sem retroceder. Estai, portanto, firme, trazendo em volta a cintura a verdade, e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humildade e insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Então, o Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo é tudo isso aí que você ouviu. É um texto muito conhecido, né? Sempre em culto, em outras programações, a pessoa está citando a respeito da proteção de Deus. É necessário que nós, quem tem o Espírito Santo tem todas essas armaduras aí. Sim ou não, irmão Nathaniel? Amém. Conforme está escrito, revestir do Senhor e da força do seu poder. Então, se revestir do poder de Deus, a pessoa fica armado contra todo o mal. Então, corretamente, é isso aí. Eu não sei que sono é esse, irmão Nathaniel. Amém. Ter cuidado, passou com sono. Então assim, diz que tem que vigiar, né, irmão Nathaniel? Tô vigiando, tem que só ser sóbrio. só abrindo a boca aqui, mas eu tô vigiando. Tô vendo você aqui,
Amém. Só não tô vendo quem está do outro lado, as pessoas estão tudo olhando para nós, quem estiver assistindo, e tá vendo aqui, eu abrindo essa boca. Esse então, meus pastor não queridos, dormiu à noite, pois preocupado. mas dormi, graças Amém. a Deus. Então, meus queridos, a palavra de Deus é bem clara. O que diz mais? Quais os resultados da plenitude do Espírito Santo? Quais os resultados da plenitude do Espírito Santo? João 16, versículo 8 e 13. Amém. Vamos que vamos para a palavra do nosso Deus. Vamos que vamos, relendo a palavra do Senhor, aprendendo, graças a Deus. Diz aqui o seguinte: quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Mas algum tempo... Amém, é o 16. Isso, agora o 16. Pronto, li o 8, agora o 16. Mas não, é o 13. Ah, pronto, 13, graças a Deus. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. Glórias a Deus. Quem tem o Espírito de Deus, ele só revela a verdade a você. Ele vai guiar você em toda a verdade. Então, meus queridos, continua lendo a palavra de Deus ainda em Atos Apóstolos, capítulo 4, 33. Irmão Nataniel, com você. Amém, é pra já, vamos que vamos. Atos 4, 33, vou abrindo aqui a Bíblia online pra gente ler. Graças a Deus, diz o seguinte para nossa meditação. Aleluia. Com grande poder os apóstolos continuavam a pregar, testemunhando da ressurreição do Senhor, e maravilhosa graça estava sobre todos eles. Oh, que maravilha, né? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15. Amém, graças a Deus. Então vamos que vamos, aprendendo da palavra do nosso Deus. Diz aqui o seguinte: diante disso, o que fazer então? Orarei com o espírito, mas ao mesmo tempo com a mente. Cantarei com o espírito, mas igualmente com a razão. Eita, irmão Nataniel, o que se entende disso? Amém, muito importante então nós aprendermos que o que nós devemos fazer, ou seja, orar com o espírito, mas também orar com a mente. Ou seja, nós observamos que precisamos orar e saber o que nós estamos orando. Então, saber o que nós estamos fazendo, igualmente quando a gente canta. Então, conforme diz aqui o seguinte: mas ao mesmo tempo cantarei com o espírito, mas igualmente com a razão. Então, muito importante de nós ser cheios do poder de Deus e saber o que nós estamos fazendo, o que nós estamos falando. Então isso é muito necessário, porque infelizmente muitas pessoas se dizem ter o poder de Deus em suas vidas, fazem algum milagre, alguma cura. Então a pessoa, tem gente que diz, embola a língua toda, mistura palavra e diz que é o poder de Deus, sendo que é só coisa da carne, coisa que não tem nenhuma edificação, porque pela escritura ninguém vê os apóstolos embolando a língua, misturando as palavras, virando a mão para trás. Ninguém vê isso, a gente vê o poder de Deus na vida deles, pastor. Amém, louvado seja o Senhor. Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 a 10. Veja aí os dons do Espírito Santo. Lá diz que quando a pessoa é batizada no Senhor Jesus Cristo, recebereis os dons do Espírito Santo. Então, a pessoa que é batizada com o Espírito Santo tem a promessa dos dons. Veja, sempre eu gosto de perguntar, veja qual dom você se identifica. Qual dons são, vamos ver quantos dons tem e qual deles você se identifica. Vamos lá, irmão Nataniel. Amém, vamos que vamos, aleluia, encontra o seu dom. Diz o seguinte: existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Cada um, contudo,
é concedida a manifestação do Espírito com a finalidade que todos sejam beneficiados. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito é ortogada a fé, a outro pelo único Espírito dons de curar, a outros poder de operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Amém. Qual dom você se identifica? Aí foi falado nove dons. São 9 dons. Fala a respeito da sabedoria, ciência, conhecimento. Fala dom de língua. Fala também da profecia. Fala também vários que você pode se identificar e fé, né? Sabedoria, às vezes a pessoa pede: Senhor, eu quero sabedoria. Quase todos os irmãos em culto, em oração, pedem: Senhor, quero sabedoria. Mas nós temos que agir, né? Qual é o tipo para que você quer esse dom, né? Você tem que ver para que você vai querer. Qual é o seu objetivo? Fé, é todo mundo que tem fé? Não, é um dom, né? A fé é um dom. Às vezes a pessoa tem o dom de curar. Aí diz lá, a fé tem que estar junto com o dom de curar. Porque se você tem a fé, mas não tem o dom de curar, você pode até acreditar, ter a fé que pode se realizar, mas você não tendo o dom, não vai receber. Também não vai realizar milagre, porque você tem a fé, mas cadê o dom? O dom de curar. Cadê o dom de operação de milagres? Você tem? Então é necessário que você busque qual o dom que você se identifica. Por isso, analisando a palavra de Deus, que Deus abençoe você. São esses aí para você meditar. E vamos ver os comentários. Que Deus abençoe você. Até o próximo programação. Até o próximo. E agora nós vamos para os comentários em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai seja contigo. Do Brasil para o mundo. Rádio Encontro com Deus.